Então, olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula desse curso de caráter introdutório, né, de Octave. Hoje nós estamos na terceira aula, que fala a respeito de estrutura de repetição. Então, vamos abordar as seguintes estruturas: for, while, uso também do if, do else if e do else. Então, o que é uma estrutura de repetição? Então, uma estrutura de repetição, como o próprio nome já diz, é algo que está presente no código que faz com que determinada parte do código seja, por exemplo, executada diversas vezes, ou que possa nem ser executada, dependendo de determinada condição que for estabelecida. Então, os comandos mais comuns eu tenho for, while e esse operador if, else if e else. Vamos ter um detalhamento logo em seguida de como é que seriam esses usos. Algo importante de se saber é que quando eu inicio uma estrutura de repetição, eu tenho que finalizá-la. Então, começa um for, eu termino com um end ou um end for. Nesse caso do Octave, MATLAB, você tem que deixar explicitamente onde é que começa e onde é que termina. Diferentemente do Python, né, que ele tem uma estrutura de que seja indexação, né? Não precisa colocar um end depois no finalzinho da estrutura, né? Então vamos começar a brincar um pouco aqui, né? Como já é de costume. Tô aqui com o meu terminal, tô aqui com Command Window, né? Command Window, tô com um editor também. E vamos lá. Deixa eu só colocar uns comentários aqui. Então, o for ele tem uma certa diferença do while. O while faz com que o código seja executado enquanto uma condição é verdadeira. No caso do while. O for, não. O for eu vou definir com certa quantidade de vezes que eu quero que esse código seja executado, fique rodando, né? Então, para uma estrutura que eu tenha justamente esse intuito de pedir que o código seja executado uma determinada quantidade de vezes, vou fazer da seguinte forma. Aqui, ó. Vou fazer for. Eu tenho o que é chamado de índice, né? For. Eu tenho um i indo de 1 até 10, talvez. Porque inicialmente eu quero fazer uma contagem. Deixa eu só arrastar isso pra cá. Eu quero fazer uma contagem. Eu quero começar a contar de 1 até 10. E tipo, cada segundo vai aparecendo um número na tela. Então vamos, eu vou iniciar a minha contagem. Para poder iniciar essa contagem, eu vou atribuir um valor inicial à variável que eu estou utilizando, que nesse caso é x. Eu quero começar com x partindo de um valor que seja 0. Então vai começar de 0. E aí a cada segundo o valor vai se alterando. Né? Então, beleza, x começou em 0. Eu criei a estrutura de repetição, então eu encerro a estrutura de repetição. Como eu estou montando a estrutura ela tem que ter tem que começar em um lugar e tem que terminar em algum outro lugar. E nesse caso aqui, eu crio com um for e finalizo esse loop com um end. Para fazer uma contagem, que é uma estrutura simples, né? Por isso que a gente está fazendo uma contagem simples. Eu vou dizer que x, então eu estou atribuindo um novo valor a x, onde x inicialmente era 0. Agora x vai ser igual a x mais 1. Então eu estou acrescentando uma unidade a x. Cada vez que esse código é executado, eu vou ter o acréscimo de uma unidade. E eu posso usar o comando pause para que esse código não seja exibido todo de uma vez.
tem uma certa demora para essas informações serem exibidas. Que é justamente a ideia da contagem, né? Eu não quero que apareça um monte de número tudo de uma vez, eu quero que vá aparecendo aos poucos. Então, deixa eu dar um run selection. Então, x igual a 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Até finalizar no 10. Então vamos tentar entender o que acontece aqui. Esse código, essa parte aqui, ela vai ser executada 10 vezes. Então da primeira vez, quando i é igual a 1, eu tenho x é igual a x mais 1. Só que x inicialmente é 0. Então eu tenho 0 mais 1. E aí, executou tudo que está aqui dentro, beleza. Então ele roda isso aqui e volta para o começo. Então eu vou ter i, por exemplo, i igual a 2. Então eu vou ter x é igual a x que está guardando o valor anterior. No caso seria 1. Então eu vou ter 1 mais 1 que vai ser 2. E aí vai continuar rodando e vai sempre alterando o valor de x cada vez que é executado. Como vocês já sabem, quando eu uso esse tipo de estrutura aqui, eu estou colocando i dentro de um valor, né? Quer dizer, dentro de um intervalo numérico. Então, i indo de 1 até 10. E aí vai executar da primeira vez, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e por aí vai-se embora. Fazendo esse processo. A gente pode brincar um pouco também e tentar fazer uma soma acumulada. E em seguida, plotar um gráfico para ver esses valores dessa soma. Que acaba sendo uma forma interessante de visualizar as informações que estão sendo criadas aqui. Então vamos lá. Soma acumulada. A ideia da soma acumulada, que é uma ideia também bastante simples, por exemplo, eu tenho uma determinada função, da primeira vez que o código é executado, digamos assim, quando eu tenho y de 1, e aí eu vou dizer que começa em 1. Até aí tudo bem, mas a segunda vez que vai ser executado, eu tenho o valor anterior, né, 1, mais o novo valor de y. Então eu tenho 1 mais 2, que aí vai ser 3. Da terceira vez eu tenho o valor anterior, mais esse novo valor, que aí vai dar 6. E aí, por exemplo, quando estiver rodando umas 50 vezes, eu vou ter a soma de todos aqueles valores anteriores com o valor atual. E aí isso vai fazer com que cada vez continue aumentando, né, o valor dessa soma. É isso que a gente vai estar explorando aqui agora. Então o que a gente pode fazer é usar eu tô deixando tudo em um único script porque depois eu disponibilizo para vocês ficar até melhor para ir revisando. Então, se eu utilizar um clear all, CLC são comandos de limpeza, né? Clear all apaga todas as variáveis, CLC faz uma limpeza no terminal. Então eu começo aqui. Eu vou criar x como sendo um intervalo numérico também. X vai ser uma matriz linha que vai começar de 1 e vai até 50. Porque eu quero que essa soma seja feita com esses elementos de x. Inicialmente a soma vai começar com valor nulo. E aí eu monto a minha estrutura para i indo de 1 até length, que length vai me retornar o comprimento de uma certa matriz. Nesse caso, x. Quando eu utilizo dessa forma aqui, eu garanto que esse loop vai ser feito, né, para cada elemento de x, porque começa em 1 e vai até 50. Por que eu utilizei essa forma aqui? Porque caso eu queira alterar o código depois, eu poderia colocar simplesmente 1 e 50 aqui.
Só que aqui fica mais interessante porque se eu quiser alterar o valor de x, eu só preciso mexer aqui em cima que o código vai continuar rodando numa boa. Pra gente não esquecer, né? Vou colocar o end aqui. Então, posso fazer o seguinte: soma vai ser igual a soma mais x i. Lembrando que quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou utilizando aquela questão da indexação, né? Eu estou acessando um elemento de x, que nesse caso, quando o código estiver rodando umas 3 vezes, eu vou ter x, aqui vai ser 3, por exemplo, aí vai acessar o terceiro elemento de x. E aí isso garante que toda vez essa soma seja feita com elementos diferentes de x. Da primeira vez que foi executado, x igual a 1 aqui dentro, a minha soma vai ser 0, porque foi desse valor que eu parti inicialmente. Mas da segunda vez, como a soma está alterando o valor, né? Aqui já não vai ser mais 0, vai ser 1. Porque da primeira vez, ó, 0 mais x e o primeiro elemento é 1. Então eu vou ter soma igual a 1. Aí da segunda vez eu vou ter soma igual a 1 mais x de 2, que vai ser exatamente 2. E aí vai. E eu vou armazenar esses valores da soma, porque a soma vai ficar sempre sendo reescrita cada vez que o código é executado. Então eu vou criar uma nova variável para armazenar esses valores da soma. E como é que eu faço isso? Eu digo que xi vai ser justamente igual a soma. Então naquele momento que foi executado, ela vai ficar sendo salva aqui e não vai ter possibilidade de eu perder essa informação. Então eu posso chamar x e chamar y também. Perceba que aqui eu tenho x, ó, indo de 1 a 50 e o y armazenando os valores dessa soma acumulada, onde o x vai até 1275. Só que se eu quiser exibir os resultados dessa forma, não fica tão interessante assim, porque não é algo tão visual, tão fácil de visualizar assim. Assim, tão fácil de visualizar, digo, em questão de comparar com um gráfico. Por exemplo, um gráfico fica bem mais interessante a gente visualizar essas informações. Então, como a gente já tá bem treinado, né, de fazer essa parte, eu vou plotar um gráfico aqui, ó. X e y. E vamos dar um run aqui. Então tem esse gráfico aqui com esses valores dessa soma. Perceba que ele vai crescendo, né? Vai crescendo bem rápido. Então isso até fica até mais interessante, né? Da gente tá mostrando, né? Por exemplo, colocando em uma apresentação ou em algum relatório e por aí vai. A parte que ela acaba... Então, acaba sendo uma parte demorada, mas eu vou colocar aqui. Porque uma coisa que a gente tem que fazer é dar nome às coisas. Não é só colocar o gráfico. Porque se ele ficar daquela forma que tá, não dá bem pra visualizar o que tá acontecendo. Então esse é o título do gráfico. Eu vou dar nome aos eixos. Vou chamar de X. E vou colocar um som. Beleza. Porque eu fechei a janela do gráfico, mas vamos lá. Plot. Run Selection. Beleza, eu tenho os valores de X. Aqui os valores da minha soma acumulada. Aqui o título. Soma acumulada dos números de 1 a 10. Algo que, assim, é interessante fazer também é explorar o decaimento de uma certa função exponencial com diferentes... Decaimento não, acredito que seja crescimento, na verdade. Explorar uma função exponencial onde esse expoente dessa função a gente vai ter diferentes expoentes, por exemplo. Seria algo interessante da gente fazer. Então...
O exemplo que eu separei foi o seguinte, ó. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Eu tenho essa função exponencial. X de t é igual a 7 vezes e elevado a t sobre tal, com tal assumindo alguns valores diferentes. Então, tal vai ser 1, 1,1, 1,3 e 1,4. E a gente vai estudar como é que é o comportamento dessas curvas dependendo desses valores. É algo interessante a gente fazer porque é um código que não fica tão extenso assim e a gente pode explorar esses resultados e tentar interpretar e por aí vai. Então acho que eu vou criar até uma parte nova aqui. E cadê? Então, como é de costume, a gente pode usar esses comandos de limpeza, clc, clear all. Então, como eu tenho, eu vou até escrever a função aqui para ficar melhor visualizado. Eu tenho essa seguinte função exponencial: x de t é igual a 7 vezes esp t sobre tal. Então tem uma função temporal aqui. E a gente vai estar vendo como é que é o comportamento dessa função ao longo do tempo para diferentes valores de tal. Então eu vou estar variando o tempo e vou estar variando o tal também. O instante de tempo que eu quero analisar eu posso definir aqui. Então vai começar de 0, vai até 5, com um passo de 0,1 segundos. Os valores de tal eu posso estar armazenando dentro de uma matriz e depois eu só usar a indexação para coletar esses valores. Então eu vou colocar 0.9, 1.1, 1.2, 1.3 e tá aqui. E aí entra a parte da estrutura de repetição. Deixa eu ver. Faltou uma coisinha aqui. Hold on, ele exibe uma janela que eu posso deixar essa janela aberta para fazer edições. Acredito que eu vou ter que usar um figure também. Aqui. Esse hold on não dá para visualizar agora a utilidade dele, mas a ideia é que, por exemplo, surge essa figura aqui e ela fica aberta para eu poder fazer edições dentro dessa figura. Então, para plotar várias curvas, eu utilizo esse hold on porque ele vai plotar tudo nessa mesma figura aqui, sem a necessidade de estar criando várias figuras. Acredito que esse figure aqui eu acho que nem preciso. E agora eu começo. For para i indo... Calma aí. E indo de 1 até... vai ter o comprimento da minha matriz, onde eu estou armazenando os valores de tal, né? Então essa é a quantidade de vezes que eu quero que o código seja executado. Olha o tamanho de tal aqui. Perceba que tem um elemento, 2, 3, 4, 5. Então esse código vai ser executado 5 vezes. Vai de 1 até 5. Aí eu vou escolher um valor de tal para estar sendo executado cada vez que esse código vai rodar. Porque eu não vou pegar todos esses valores e utilizar de uma vez. A ideia é justamente fazer um plot inteiro para um único valor de tal. Só que eu vou estar variando isso aqui conforme o tempo vai passando. Depois eu faço outro plot para outro valor de tal, com a mesma lógica, variando também o tempo. E por aí vai. Então, por isso que eu pego um valor de tal para fazer esse plot aqui. Coloco ponto e vírgula para não estar exibindo muita informação, né? Então, agora eu monto essa função aqui no código. X é igual a 7 vezes esp
de t sobre tal. Aí eu declaro o meu plot aqui. Plot de t e x. Como x está em função de t, posso usar essa estrutura aqui. E por fim eu finalizo minha estrutura de repetição. E finalizo o hold off. Então inicialmente eu dou hold on aqui em cima e embaixo hold off, porque a figura fica aberta, mas em seguida também fecho essa figura para não ter mais edições dela. E praticamente já está pronto. O que se segue aqui são só personalizações que a gente fez fazer, tá dando título e essas coisas. Então se tiver tudo certinho aqui, ó. Então já gerei diferentes curvas exponenciais. Um gráfico que a gente pode salvar também, né? Como é que eu salvaria esse gráfico? Mas peraí, salvar agora não, né? Eu tenho que dar uma organizada nisso aqui antes. Então, organizada no sentido que eu falo é justamente de colocar um título, dar nome aos eixos. É possível colocar até legenda. Essa parte aqui eu vou só vou copiar, porque é o que a gente já viu, né? Então, qual que é a ideia? Para dar um título, é simplesmente title. Coloco title, abro parênteses, aí pode ser aspas simples ou aspas duplas. Coloco o texto aqui dentro. Para o eixo X, também só X label. Depois coloco Y label. E a grande diferença agora é justamente colocar uma legenda. E aí eu posso colocar uma legenda para diferentes valores de tal. Que fica mais interessante a gente visualizar, né, o que está acontecendo. Vou colocar tá igual a 1. Tá igual a 2. Pera aí. Ah, não é. 0,9. 1,1. Agora eu posso usar simplesmente vírgula. Porque a gente está trabalhando com programação, em vez de a gente utilizar vírgula, a gente usa ponto. Mas como isso aqui vai ser um texto que vai ser exibido, é uma string, eu posso usar simplesmente vírgula novamente, não dá bronca não. Vou fazer o seguinte aqui, é melhor aqui. Isso vai dar um trabalhinho, né? 1,1. Tem 1,2 aqui. 1,3. Beleza, então posso fazer isso aqui, ó. Run selection. E aí eu já tenho as minhas curvas, né? Para salvar, eu faço o seguinte: print, chamar só de plot.png. Peraí, coloco menos .dpng. Dá pra salvar em outros formatos, hein, mas a gente tá vendo no formato de PNG. Aí, ó, salvo aqui já, figura. Então, beleza. Algo que pode ser feito depois, né? Por exemplo, alterar essa posição dessa legenda, né? Porque ficou pegando bem na linha da curva azul.
Deixa eu ver o que tem mais aqui. Ainda tem muita coisa. Vamos lá. A gente vai tentar fazer uma animação também. Uma animação simples de uma função cosseno. E eu vou utilizar a função x de t é igual a x m, que seria a minha amplitude, né? Cosseno de ômega t. Então essa é a função que eu vou plotar aqui. Ah, sim, definindo justamente os intervalos, né? Eu quero que o tempo varie de 0 a 100 barra ômega seja igual a 0,4 e xm seja 3, por exemplo, que é a amplitude. Então, definindo esses valores, esses parâmetros, a gente pode começar a brincar um pouco aqui. Xm igual a 3. Ômega igual a 0,4. Perceba que aqui começa a usar o ponto novamente, né, ao invés da vírgula. T variando de 0 a 100. Eu vou colocar um intervalo aqui pequeno entre um valor e outro para deixar a animação um pouco mais fluida. Então, configure ou não. E eu dou nome aos eixos. Tempo em segundos. Aqui é a função, né? Vou colocar um X grande aqui pra... Tá. Um XM. Ômega vezes ômega t. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, posso colocar a linha de grade também, fica interessante. E, só selecionando isso aqui a gente já tem alguma coisa. Por enquanto a gente tem isso aqui, só que ainda não colocamos para a estrutura de repetição entrar em ação. Porque é com a estrutura de repetição que a gente consegue ver as coisas acontecendo. Os gráficos sendo gerados e essas coisinhas. Que na verdade o que vai acontecer aqui é um único gráfico, né? Só que ele vai dar essa impressão, né, que ele tá tipo se movendo, né? Porque eu vou ter vários pontos sendo plotados aqui, só que ele vai armazenar o valor anterior, né? Ele vai armazenar esse valor anterior e ele vai ter novos valores sendo exibidos e vai dar essa percepção de movimento. Então eu vou ter tipo uma ondinha aqui sendo aparecida, né? Então esses valores sobem, esses valores descem e vamos lá, não deixar de tanta conversa, né? E vamos gerar o gráfico aqui. Vamos lá, vamos
preparar aqui. Então, um receio que eu tenho, né, tipo, de estar colocando informação demais e ficar difícil de entender onde é que eu quero chegar. Mas o que a gente está fazendo aqui, ó, é definindo a amplitude da oscilação. Então, seria a altura de um pico, por exemplo, e de um vale. É isso que a gente está definindo. A frequência de oscilação, que é quantas vezes ele está oscilando, né, por segundo. Aqui é o intervalo de tempo. Eu estou dizendo que começa de 0 e vai até 100 segundos, por exemplo. Que seria 1 minuto e 40. Que eu estou gerando a figura, estou deixando essa figura aberta para edição. Eu acho que a gente nem precisa usar esse figure também, né? Só o hold on, acho que já quebra o galho. Aqui eu estou dando nome aos eixos, então aqui é texto. Aqui é string, é texto. Aqui é número. Então, cara, são coisas que a gente precisa de perceber que são variáveis que vão estar sendo armazenadas aqui, mas que são coisas diferentes. Então, quando eu coloco um número dentro de uma string aqui, eu posso utilizar simplesmente vírgula, que não dá problema nenhum. Mas aqui eu tenho que utilizar ponto, que é um número, float, né? É um número de ponto flutuante. E seguindo lá, vamos lá. Eu vou inicializar um vetor. E esse vetor que eu for, né, inicializar, ele vai armazenar esses valores que estão sendo gerados justamente para exibir o gráfico. Então, a ideia é a seguinte, ó, eu vou criar um valor com valores nulos. Vai ser só um vetor que tem valores só zero. Função, a gente já viu que função é essa que cria números com zero. Eu posso usar zeros. Por exemplo, colocar 2, vai gerar uma matriz 2 por 2. A ideia é justamente que eu vou criar uma matriz que não tem valor nenhum, a não ser zero, e utilizar essa informação para armazenar as coisas que vão surgir de cada vez que o código vai ser executado. Essa é a lógica que eu estou fazendo aqui. É a única forma? Não. Tem mais de uma forma. Tem várias formas, na verdade. O caminho é você que vai montar o seu caminho quando você estiver estruturando o seu código. Não existe só um caminho fechadinho, bonitinho para exibir resultados ou montar toda uma estrutura. Tem métodos que são mais rápidos que outros, né? Vai depender muito de onde você quer chegar e de que forma geralmente você organiza o seu código. E aí vai. Então vou criar uma matriz com valores nulos, começa de 1 e vai ter o tamanho do tempo, né? Vai armazenar todos os valores, porque para cada instante de tempo eu vou estar gerando um gráfico diferente. Então t, o tamanho de t não vai ser 100, porque t vai começar em 0 e vai até 100, mas olha o passo, 0.1. Se eu der um run selection, vou colocar length t. Calma aí, sim, eu investi a ordem, peraí. TH. Ó, vai ser 1001. Que apesar dele terminar em 100, mas olha o passo dele aqui, não é um passo de uma unidade. É um passo de 0.1. Então, aqui o avanço de t. Aqui é para chegar lá em cima, rapaz. Ó, perceba. Que é aqui em 96, ó. Quando ele já está no valor 96, o valor seguinte vai ser 96.1, 96.2, 96.3. Então ele não vai estar avançando de 1 em 1 unidade. Vai ser de 0,1 em 0,1 ou 0.1. Esse é o avanço, porque faz o que a gente definiu, né? E acaba ficando bem mais fluido. Perceba que o Octave ele não está exibindo todos os valores aqui na minha command Windows. Isso é uma configuraçãozinha que fica aqui nele. Então, tá, agora a gente vai entrar na estrutura de repetição. Deixa eu colocar um ponto e vírgula aqui. For i é igual a 1 até t vai de 1 até t.
que é a quantidade de vezes que eu quero que esse código seja executado. Coloco xi é igual a xm. Vamos chamar a função cosseno, que a gente já viu antes como é que é esse uso de funções trigonométricas. Pego o valor de ômega que eu já defini lá em cima, qual que vai ser esse valor de ômega. E eu vou usar justamente TI. Então qual que vai ser o valor de T? Primeira vez que vai ser executado, vai acessar o primeiro elemento de T, que vai ser 0. Segunda vez, vai acessar o segundo elemento de T. E por aí vai estar sempre mudando. E aí eu gero um gráfico aqui. Plot. Só que nesse plot, eu quero que sejam exibidos todos os valores que foram já gerados. Então eu vou usar a seguinte estrutura. T indo de 1 até I. Que aí pega todos os valores até o presente momento. Não exibe tudo de uma vez. Quando o I for 3, vai plotar T indo de 0 até 0,3, por aí, né? Não, 0,2. E ele vai ficar plotando esses valores cada vez que o código for executado, né? Não tudo de uma vez, mas de pouquinho em pouquinho, porque dá aquela sensação de movimento, né? Então, mesma coisa para X. E deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Acho que eu coloquei mais de um parênteses. Isso aqui tá sobrando também. E agora o que se segue é justamente personalização, né? Cor do plot. Utilizando o verde. Espessura da linha. Align widget. 2. E aí, para não ficar muito rápido, posso utilizar o comando pause e definir um certo intervalo de tempo que esse código vai estar executando, né? Para não exibir tudo de uma vez. Então eu coloco 0.01. Isso aqui pode ser alterado livremente, né? Vocês podem estar modificando depois. E eu finalizo. Dou um end aqui. E um hold off. Que a gente já vai ter a nossa animação se tudo tiver corrido bem, né? Cadê? Calma aí. Ah, não, acho que... Aqui, ó. Olha aqui, aqui vocês conseguem ver. Deixa eu ver até se tá tudo certinho com esse gravador mesmo. É. Então aqui a gente já tem a nossa animação. Ela pode ser utilizada como um fim didático, por exemplo, em uma aula. Ou, sei lá, em um vídeo pro YouTube ou alguma coisa assim. Em uma apresentação. É claro que isso aqui dá para personalizar bastante, dá pra gente fazer diversas alterações. Mas inicialmente a gente tem um exemplo de um código que está realizando vários cálculos sem que eu precise estar fazendo esses cálculos manualmente. Então eu defino quantas vezes eu quero que esse código seja executado, eu digo o que é para acontecer nesse código e perceba que ele vai fazendo esse processo para mim de forma automatizada, sem que eu precise estar fazendo vários cálculos. E ele vai ficar fazendo isso aqui até chegar em 100 aqui embaixo. Aí eu acho que eu não vou ficar esperando não. Deixa eu ver, eu vou diminuir um pouco isso aqui. Eu vou deixar em 30. E aí eu posso dar um run. Beleza. E aí ele está plotando. O gráfico aqui vai parar quando chegar em 30. Vamos ver. Pronto, finalizou. Esse é um exemplo bem interessante também. Eu particularmente acho bem legal, porque fica assim, fica bonitinho, né? Então agora a gente vai tá vendo o uso do while, né? A questão do while é que ele vai estar funcionando enquanto uma determinada condição for verdadeira, enquanto algo se mantiver verdadeiro, digamos assim. Vamos lá, ele tem uma ligeira diferença do for. Não é a mesma coisa, mas são coisas
diferentes, eu vou criar uma variável de controle. E essa variável de controle, eu posso estar utilizando ela no meu código para que isso que eu montei, a estrutura que eu montei com determinado fim que eu esteja utilizando, esteja definido, o código continue acontecendo enquanto isso se mantiver verdadeiro. Então, vamos brincar um pouco com a questão da soma acumulada novamente. Então, inicialmente eu começo a soma em 0. E... deixa eu ver, calma aí. Tá, em vez de tal, eu vou fazer assim, x é igual a 1. E aí eu posso exibir os valores de x e da soma. Então, de um lado eu vou estar exibindo esses valores de x e do outro lado eu vou estar exibindo os valores da soma acumulada. Perceba que aqui é texto. E aí eu monto meu while. É algo bem parecido, né? Porque inicialmente eu inicio a estrutura e eu finalizo essa estrutura. Só que aqui vai ter uma ligeira diferença. Ó. Eu quero que esse código seja executado enquanto a soma for menor ou igual a 100. Então perceba a diferença. No for, estou dizendo que eu quero que essa soma aqui, ó, nesse caso, seja executado para ir indo de 1 até 10. Então aqui eu estou definindo assim, quantas vezes eu quero que esse código seja executado. E aqui não, eu estou dizendo que enquanto a soma for menor ou igual a 10, quer dizer, menor ou igual a 100, esse while, esse código continue sendo executado. Algo interessante também de fazer com o while é utilizar um comando que ele deixa esse loop sendo executado infinitamente. Depois a gente define uma função para interromper o loop, que é coisa que a gente vai estar vendo isso hoje, daqui a pouco, né? Deixa eu ver se está aqui. Se tiver aqui, vai estar na atividade. Deixei para fazer na atividade. Atividade não, perdão, na aula seguinte. Então, voltando aqui, vamos lá. No caso, no próximo vídeo, né, que eu vou disponibilizar, que é um uso um pouco mais avançado do while. Mas por enquanto é isso. Eu quero que esse código seja executado enquanto a soma for menor ou igual a 100. Então, para esse código não ficar sendo executado infinitamente, eu tenho que estar fazendo alguma coisa com essa soma para que esses valores sejam alterados. Então, beleza, vamos lá. Pode ser que a soma é igual a soma mais x. Então aqui já tem alguma coisa que vai estar alterando esse valor da soma. E aí eu quero que cada vez que o código seja executado, ele exiba esses valores da soma para mim. Então eu vou ter perdão. Vou ter x. X. E do lado da soma, para casar justamente com o que eu coloquei no disp aqui, né? Então aqui vai estar o valor de x. Aqui vai ser exibido um número, não, um double. Aqui vai estar sendo... aqui é um string, né? Mas embaixo vai estar sendo exibido um número também. Então vai fazer com que essas coisas sejam imprimidas, exibidas lado a lado, né? Então eu vou ter x igual a x mais 1. E no final, fecha a minha estrutura de repetição. Eu posso até colocar uma mensagem se eu quiser, né? O valor final da soma. E aí eu exibo aqui o soma. Vamos lá. Ele teve essa quebra aqui, né? É porque aumentou a quantidade de casas aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vai seguindo a soma, né? Tipo, x é igual a 1. Soma é 1. X igual a 2. Então eu vou ter 1 mais 2. 1 mais 2 que resulta 3. X é igual a 3. Eu vou ter 3 mais 3 que resulta em 6. Por aí vai. E aqui no final ele exibe o valor da soma.
Então perceba que esse código está sendo executado enquanto a soma é menor ou igual a 100. Posso alterar se eu quiser, né? Vou colocar 1000. Vamos ver como é que fica. Aqui, ó. Valor final da soma, 1035. E aí vai. Deixa eu ver o que acontece se eu colocar um número maior aqui. Rapaz. Ó, já fez aqui também, ó. Valor final da soma é 100.128. Então, por enquanto, pro while, a gente vai ver isso. Tenho noção que nessa aula que a gente está vendo essa parte agora de estrutura de repetição, é um contato inicial. Nos vídeos seguintes, a gente vai estar se aprofundando nesse uso aqui. E por fim, faltou o uso do if, else if e o else. Então, essas estruturas aqui, esses operadores, eles dizem que parte do código vai ser executado quando alguma condição for verdadeira. Quando alguma coisa for verdadeira, significa que eu quero que uma parte seja executada. Como assim? Então vamos ver um exemplo, né? Um exemplo interessante aqui. Eu posso pegar um classificador de números. Então, eu uso um clear all, CLC, e aí eu pego. Eu tenho vários valores de x. Eu tenho x de tipo 2, 5, 10, 15. E aí eu monto a mistura para i igual a 1. Para i indo de 1 até x. Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar todos esses valores de x aqui. E eu vou analisar todos esses valores aqui de x. E para cada valor de x eu vou estar classificando. Tipo, eu vou comparar alguma coisa e vou ver se ele é, por exemplo, menor do que... Quantos valores de x são menores do que 5? Quantos valores de x são menores do que 10? Ou quantos valores são iguais a 10? A gente pode estar usando essa estrutura aqui. Então, comecei o for, finalizo. Aqui. E aí eu uso o if para xi, né? Xi menor do que 5. Então, quando um valor de x for menor do que 5, eu quero que aconteça o seguinte. Eu quero que seja exibida uma mensagem. Disp esse número é menor que 5. E em seguida, eu quero que apareça um número. Então eu coloco disp xi. Essa é a lógica, é isso que a gente vai estar utilizando aqui. Por exemplo, o código é executado da primeira vez. I é igual a 1. Então x é igual a 2. Eu estou acessando o primeiro elemento de x. O primeiro elemento de x é 2. Então, se esse primeiro elemento for menor do que 5, vai ser exibida a seguinte mensagem. Esse número é menor que 5. E em seguida é exibido o número. Caso contrário, else if. Caso contrário, x e for menor ou igual a 10, eu quero que aconteça outra coisa. Então, o que vai acontecer é basicamente a mensagem que vai mudar.
E aí eu posso dizer algo do tipo: esse número é menor ou igual a 10. Esse número é menor ou igual a 10. E aí eu exibo o número. Então essa lógica que eu vou estar utilizando aqui. Então perceba que esses operadores aqui, eles avaliam uma determinada condição. Se essa condição for verdadeira, eles executam uma certa parte do código. Se não, o código vai seguindo e ele executa outra parte. Senão ele não vai executar nada, né? E por fim, eu vou ter o else. Lembrando que isso aqui, esse else if, eu posso usar várias vezes no meu código. A gente vai estar vendo isso daqui a pouco. Deixa eu só... Eu vou copiar isso aqui, porque senão vai ficar muito extenso, né? Eu tava usando aqui em text, acaba perdendo a formatação dessas aspas simples. Então, essa seria a estrutura. Perceba que eu ainda tenho que utilizar o end aqui. Deixa eu só dar um espacinho aqui para ficar mais alinhado. Então, isso aqui que a gente tem. Eu estou avaliando esses valores de x. E aí, por exemplo, quando eu tenho no último valor de x, 15. 15 é maior do que 5. Então essa parte aqui não vai ser executada. 15 também é maior do que 10. Então isso não vai ser executado. Quando nenhuma dessas condições forem executadas, eu vou ter o else, né? O caso contrário. Caso contrário, nenhuma dessas aqui seja executada, vai aparecer isso aqui. Tipo, é como se nenhuma dessas outras condições fossem saciadas. Então eu vou para essa última. E ele diz: esse número é maior que 10. E aí exibe o número. Então vamos lá ver como é que fica. Então, aqui ó. Esse número é menor que 5. Caso 2. Beleza. Esse número é menor ou igual a 10. 5. Só que eu tenho dois números menores ou iguais a 10. Eu tenho o 5 e eu tenho o próprio 10. Então isso aqui é executado duas vezes. Esse número é maior que 10. Aí tem um 15. E por aí vai. Eu posso estar usando valores diferentes. Posso estar utilizando 9, 8 e por aí vai. Então vamos lá ver como é que fica agora. Então ele vai fazendo aqui, ó. Menor que 5. Menor ou igual a 5. Aqui é a mesma coisa. Maior que 10. Aqui, ó. Esse número é menor ou igual a 10. Esse número é menor ou igual a 10. Então isso aqui é um uso interessante de estrutura de esses condicionais, né, esses operadores condicionais. A gente está utilizando aqui no código. Eu posso fazer muito mais, né? Uma coisa interessante de fazer também é... a gente está dando algumas opções para o usuário de coisas que ele deseja fazer, né? Tipo, eu posso montar um código para plotar diferentes gráficos. E aí eu posso pedir para o usuário selecionar o que ele quer nesse código, que função ele quer que aconteça para o código, né? Por exemplo, eu posso montar um código que peça para o usuário selecionar entre uma função seno, ou uma função cosseno, ou uma função exponencial, né? Uma função quadrática e por aí vai. Tipo, um único código que ele faz todas essas coisas e já fica tudo ali armazenado, e ele pode escolher no final se ele quer salvar ou não o gráfico, né? Então, vamos se preparar agora, né? Essa parte vai ser um pouquinho extensa, né? Vai ser um pouco extensa. Deixa eu tomar meu golinho d'água aqui, que vai dar um trabalhinho.
pouco de trabalho e a gente vai usar muita coisa que a gente já viu antes. Então, quem tiver com sono aí já pode ir tomando seu cafezinho, né? Ou quem não gostar de café, né? Tomar um chá ou alguma coisa assim. Que... vamos lá, né? Então, deixa eu só... Esse aqui... Ok. Eu vou utilizar o comando de limpeza. CLC, clear all, close all, que é um comando que ele vai... É um código, perdão, que ele vai plotar alguns gráficos. Então eu posso utilizar o close all para fechar gráficos que possam estar aparecendo. Porque às vezes a gente fica com um monte de gráfico na tela e só jogando um close all ele já fecha tudo de uma vez sem estar precisando fechar manualmente. Então eu faço o seguinte: x igual a input. Lembrando que esse comando input é um comando que a gente usa para inserir valores. A gente já viu isso, né? Eu acho que foi na... Eita, acho que foi na segunda aula. Depois vocês dão uma olhada aí no YouTube. Uso do input. Então, posso dizer, insira os valores de x. Então, quando o código for executado, vai aparecer essa mensagem: insira os valores de x. Quando esses valores forem inseridos, isso vai ficar armazenado nessa variável x. Então, x recebe esse input. Aí você vai colocar o valor, fica armazenado ali. Beleza. E aí, vão aparecer algumas mensagens para o usuário. Essas mensagens vão estar associadas a coisas que eu quero que ele selecione. Então eu vou querer eu quero um código simples para plotar função. Só que isso aqui eu penso justamente no intuito de montar um código para alguém que ainda não tem muita familiaridade com o Octave e quer gerar alguns gráficos. Então a gente vai auxiliar essa pessoa nessa tarefa, por exemplo. Eu vou montar um código que seja um código simples, a pessoa inserir os valores e poder gerar esses gráficos. Então, y igual a sin de x. Eu vou tentar dar uma agilizada aqui. Como a gente já sabe, isso aqui só vai exibir mensagens na tela. Então são essas funções que a gente vai estar brincando um pouco aqui. Função seno, função cosseno é função exponencial. E aí em seguida eu coloco o seguinte: opção. Então o input agora ele vai estar armazenando a opção digitada pelo usuário. Qual vai ser a informação digitada pelo usuário? Vai estar variando entre 1, 2 ou 3. Né? Caso ele digite alguma coisa que não tem nada a ver com isso aqui que está sendo pedido, vai aparecer a mensagem: opção inválida. Então a gente vai estar construindo tudo isso aqui. Ó. Digite 1 para seno, 2 para cosseno, 3 para exponencial. E aqui é tranquilo, eu coloco if opção. Quando a opção é exatamente igual a 1, para fazer isso eu coloco dois sinais de igualdade seguidos. Que eu não estou dizendo que a opção recebe 1, estou dizendo que a opção é igual a 1. Eu vou plotar a minha função seno. Isso aqui a gente já viu também como é que plota uma função. Aqui, ó. Y é igual a seno de x. Então estou definindo aqui y recebe seno de x. Os valores de x a gente está colocando aqui em cima. Né? Aqui são os valores de x. Aqui eu estou plotando a função. Aqui eu estou dando as opções. 1, 2 ou 3. A pessoa seleciona aqui a opção. E dependendo do que ela selecionar, vai executar uma parte do código. Quando a opção é igual a 1, eu vou ter isso aqui. Eu vou cair nessa parte aqui do código. Plot xy. Eu vou ter um plot de uma linha de espessura 2 na cor vermelha. E eu vou colocar
else if opção igual a 2. Agora eu vou mudar para uma função cosseno, que vai ser no mesmo estilo aqui. Isso aqui eu vou... Quer dizer, no mesmo estilo não, né? Na verdade são coisas diferentes. Eu vou botar uma função cosseno aqui. Assim, eu digo a mesma lógica, né? De montar código. Então eu vou ter um código na cor azul, por isso que eu utilizei B aqui. B de blue. A mesma espessura também. Line width 2. E que o título? Aqui nem precisa. Deixa eu tirar isso aqui. Tá, então. Gráfico do cosseno. Da função cosseno. Então, 1, 2. E aí eu tenho else if. Opção. É igual a 3. Que é a nossa função exponencial. Obviamente aqui eu não coloquei todas as funções que é possível pilotar no Octave, porque tem uma gama muito ampla de funções que a gente consegue gerar aqui. Então, quantidade muito alta. Só coloquei algumas funções aqui. Dentre elas eu tenho seno, cosseno e a função exponencial. E aí nessa função exponencial, ela é uma exponencial decrescente, né? Eu coloquei menos x sobre 2. Então ela vai decrescer. Deixa eu ver se está tudo certo. Só estou conferindo essas aspas simples aqui. Cor aqui, eu coloquei uma cor diferente, né? Colocar verde. Aqui, ó. Gráfico exponencial decrescente. Gráfico da função exponencial. E... beleza, eu dei essas 3 opções aqui. 1, 2 ou 3. Vai que a pessoa digita uma coisa que não tem nada a ver com o que está sendo pedido. Então, else. Por fim. Tipo, perceba que esse código ele é executado de cima para baixo. Tem toda uma ordem de execução. De cima para baixo. Então, tipo, ele olha a primeira linha. É 1, beleza, então eu executo essa parte do código. Se não for 1, ele vai pra cá. É 2, beleza, executa aqui. Se não for 2, for 7, por exemplo. Como eu não configurei nada pro 7, ele vai cair no caso do else. Porque a opção não vai ser igual a 1, nem igual a 2, nem igual a 3. Vai ser igual a 7. Então, quando isso acontece, eu quero que apareça a seguinte mensagem. Disp opção inválida. Porque nada que foi, tipo, nenhuma das opções que foram dadas anteriormente deram certo. Nesse caso. Aí ele cai pra cá. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Ah, sim, falta os eixos, né? Ok. Aqui a gente já consegue gerar um gráfico. Então vamos ver aqui como é que já está o funcionamento. Aqui, ó, insira os valores de x. Eu quero que x comece, sei lá, em 0. Eu posso colocar valores aqui, 3, 4, 5, sei lá, 20. E aí, beleza, armazenei os valores de x. Isso. Digite 1 para seno, 2 para cosseno e 3 para exponencial. Quero botar uma função, é uma função cosseno, vamos ver o que acontece aqui. Ele plotou por causa da forma que eu defini x. Foi mal, pera aí. Calma, eu não me liguei nisso na hora. Run selection. Sim, tá. Eu vou fazer x variando de menos π a π
com intervalo de 0.1. Agora aqui. Ah, agora sim. Pronto. Tu tem a função cosseno. Eu posso... Vamos testar o restante do código, né? Calma aí. Agora eu vou plotar uma função... Função seno. Beleza, plotar a minha função. Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Eita, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, acabei selecionando o código sem querer. -p... Aí, agora sim. Deixa eu ver se tá certinho mesmo aqui. Tá certo. Aí agora a gente vai... faltou a função exponencial, né? Vamos select. Esses valores aqui eu vou colocar... Não, vou colocar no intervalo mesmo. De 1 até 20. Beleza, como era um exponencial decrescente, né? Vou começar a cair assim. E no final eu posso fazer com que o código pergunte, né, se eu quero salvar o gráfico ou não. Vou colocar a opção 2. Eu dou um input aqui, ó. Escrevo: deseja salvar gráfico. 1 para sim ou 2 para não. E aí eu coloco aqui, ó, if coloco a opção 2, hein, para não confundir com a opção 1 ali em cima. Opção 2. E aí eu só uso o comando print. Aí. Que a gente viu isso também já. Posso simplesmente colocar um else na verdade, né? Else. Eu tenho duas possibilidades aqui. Eu posso usar o else if e o else. Como eu não quero salvar. Quer dizer, vai depender muito da situação, né? Vai que às vezes a gente quer salvar ou não, vamos ver. Round selection, vou colocar de 1 até 100, botar a função exponencial. E aí ele pergunta aqui: deseja salvar o gráfico? 1 para sim ou 2 para não? Vou salvar o gráfico, beleza. E ele já gerou o gráfico pra mim. Não, perdão, não, esse aqui, ó. Gráfico. Aqui, ó. Já. Isso aqui eu coloquei dessa forma. Não é porque ele já salvou como sendo a opção 2. Porque como eu coloquei 1 para salvar, ou 2 para não salvar, o que for diferente de 1, o código não precisa fazer mais nada, então eu posso colocar só o else.
Gráfico não foi salvo. Ou também eu posso usar o else if e atribuir um valor 2 aqui também. Não, nada impede de eu fazer o seguinte aqui, ó. Else if, opção 2 exatamente igual a 2. Aí vai exibir a mensagem. Então, para a aula de hoje é isso que eu tinha planejado. Logo mais terão as aulas, né? As aulas 4, 5 e 6. E é isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima.